Já que você veio, eu vou sugar aqui. Vai, vamos lá. Vamos pensar aqui uma coisa que é muito fora da vida das pessoas, mas afeta mais elas, né? Quando começou a guerra na Rússia, Tá. o que aconteceu com o preço do petróleo? Disparou. Por que disparou essa desgrama? Para ter acesso ao podcast completo, acesse o link na descrição. Deixa o like e se inscreve. Fiquem com o vídeo. Porque a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E ela sofreu sanções e, teoricamente, isso seria retirado do mercado. O mundo A gente parou tá falando, de sei lá, pegar. de uns 10 milhões de barris dia. Caramba. Por causa da guerra, um monte de país parou de pegar o petróleo deles. Isso. Tá, Mais ou menos. tá. Oficialmente, sim. Uhum. Porque já se sabe que a Rússia vende para alguns países que vendem no mercado. Tá, tá. Entendeu? Aí esses países compram mais barato e vendem mais caro. É um rolo do caralho. Mas o que as pessoas têm que saber é o seguinte. O preço do petróleo disparou, Uhum. chegou a $120 o barril. Uhum. E aí você vê o seguinte, a guerra do outro lado do mundo Ferra com a gente aqui que tá em Carapicuíba, Osasco. fez a gasolina subir aqui. Tá. Isso encareceu o frete e os transportes E tudo tem transporte, e né? fez com que a inflação disparasse. Ah. Então olha que louco. A Rússia invadiu a Ucrânia e o teu tomate subiu. Que coisa, né, As mano? coisas estão conectadas. Tá. Não dá para a pessoa ignorar, não. O Brasil é uma ilha. O Brasil não é uma ilha. O que acontece no mundo vai se refletir aqui. Uhum. Entendeu? Tá. China, vamos supor o seguinte, 2 cenários. China crescendo muito agora. Se a China resolver crescer muito, ela vai comprar comida, minério, papel, tudo nosso. Nossa, do Brasil. Nosso. Tá. Economia sobe. É bom pra gente, então. China caindo. Ela não vai comprar isso. E aí? Tá. Aí a nossa economia começa a zoar porque eles compram coisa pra caramba da gente. Exatamente isso. Tá, tá. Estados Unidos, a mesma coisa. Vou te dar outro exemplo. É só para as pessoas entenderem. Ótimo, isso aí que é perfeito. Vamos olhar aqui a questão da macroeconomia, juros e como os Estados Unidos podem influenciar investimento, tá? Uhum. O juro americano está na faixa de 5% ao ano. Tá, O nosso, 13%. Eu tô tirando os... tá. Decimais. Isso, para facilitar. Estados Unidos 5%, o nosso 13%. Tá? Muita gente prefere os Estados Unidos com 5%. Porque é considerado mais seguro e tal. Mais de 13 para 5, É uma diferença boa, hein? muita gente vem para cá, Muita gente do exterior. do exterior. Tá. O cara olha lá no mapa, fala, os Estados Unidos está 5, Brasil 13, tem risco aqui, tá, mas vou botar. Mas muita gente coloca nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos... Mas coloca que você fala, é tipo investir grana mesmo? Grana. Tipo assim, no nosso CDB, por exemplo? Isso, Ou cara, investir em empresas, esses negócios? podem ser as duas coisas, Tá. mas eu tô falando mais do smart money, né? O Tá. fast money, o cara que quer ganhar e sai fora. Então o cara lá da Alemanha tá investindo aqui na renda fixa brasileira, por exemplo? Isso, só que as pessoas não entendem que esse mercado é muito maior do que parece. Por quê? Porque hoje a gente tem a questão previdenciária. Então, por exemplo, todos os países têm fundos gigantescos de pensão. Que é o nosso INSS. Mas tem muita coisa que é privada. Ah. Então, por exemplo, fundo de pensão dos policiais de Nova York, fundo de pensão dos bombeiros da Austrália. Você entendeu? Uhum. Existem essas coisas, calma aí. Tá. Existem essas coisas. Então tem muito dinheiro no mundo procurando juros. Tá. E esses juros, esses fundos investem em países para otimizar a grana deles. Inclusive no Brasil. Tá. Fundo da Arábia Saudita, fundo da Noruega, fundo da... Então o juro tá alto aqui, vem muitos dólares. E isso é bom pra gente. Aí o que acontece com o dólar se vem muito dólar? Baixa. Tá. Tá? O dólar baixa. Mas voltando ao juro americano, 5% lá, 13% aqui. Vem muito dólar porque esses outros países, eles investem em dólar aqui pra gente. Isso. Tá, tá. E aí o dólar cai. Então, quanto mais gente investindo no Brasil, tem uma tendência do dólar cair. Perfeito. Tá, tá. Tá? Mas Boa. eles estão vindo pra cá porque eles gostam, acham você bonito, gostam de samba, ou porque o juro Porque é o caro? juros tá alto pra caramba. Tá alto pra caramba. Tá. O que acontece se o governo amanhã te coloca no Banco Central? Ó, a partir de agora você tá no Banco Central. E aí você joga Selic pra 5.
igual nos Estados Unidos, o que você acha que Todo aconteceria? mundo sai fora rápido. E aí o que acontece com o dólar? Aumenta pra caramba. É isso. Cara, pelo amor de Deus. Você viu? Acabou. Podemos fechar o podcast. Você deu uma aula de economia. Aprendeu, pobrezito? Aí? Olha que louco. Vem dólar, dólar cai. Uhum. Dólar vai embora, dólar sobe. Então o que eu tô querendo falar é que os Estados Unidos está 5, aqui está 13. Se o governo daqui baixa para 8, os Estados Unidos sobe para 8, 8 e 8, o dinheiro vai todo para lá. né? Tá, porque tem mais confiabilidade lá, né? Porra. E aí você pode Tá. falar, pô, Charles, mas calma aí. Eu li outro dia que os Estados Unidos estão devendo dinheiro pra caramba. Mas é dólar, eles que imprimem. Entendeu? Tá. E, teoricamente, a economia deles tem uma chance muito menor de dar errado. A parte política também, democracia mais consolidada. E aí tem a ver Uma série também de coisas. o dólar subir. Se o dólar sobe, a inflação também vai aumentar aqui, porque a gente traz coisa. Muito. Então, vamos lá. O dólar é um fator, assim, extremamente essencial para as empresas. Porque Tá. muitos custos são em dólares. Por exemplo, o barril do petróleo custa É tudo agora baseado em dólar. $70. Tá. Entendeu? Uhum. As commodities são negociadas em dólares. Milho, soja. Arroz. Ao mesmo tempo, se o dólar sobe, para o cara que exporta, é muito bom. Tá. Por isso que eu falo, tem um meio termo ali, né? É difícil falar o que é bom, né? É. Sempre alguém vai se dar Depende bem pra com quem. alguma coisa, né? Pô, eu e Tá. você, a gente vende paçoca pra Itália. Uhum. Meu irmão, se o dólar e o euro disparar, tá bom pra cacete. Uhum. Agora, o cara que compra fertilizante Hum. em dólar, Hum. se o dólar dispara... Ferra pra ele e ferra pra quem compra, cliente, que é todo mundo que Isso, mexe com isso, agro, sei lá, isso, esses isso, negócios. isso. Agora, Tá. as pessoas em casa, elas não chegam a essa informação, né? Dessa dinâmica de preço, de tudo, de que a Rússia invadiu a Ucrânia e a inflação no mundo disparou. Uhum. Eu vou te dar outro exemplo. Durante a pandemia, a China fechou, o mundo fechou, e a gente teve uma disparada da inflação. Por que a gente teve uma disparada da inflação? Para as pessoas entenderem. Por que carro subiu tanto de preço também, né? Porque a China ficou fechada um tempo, as fábricas ficaram fechadas, não se produziram placas, chips e tal, faltou chip para carro. E aí não tinha fabricação de carro. Você não tem carro no mercado, o carro fica muito mais caro. Tá. Então, olha essa macroeconomia, Hum. os países, tudo que acontece tendo influência. E aí, normalmente, país que tem a ver com petróleo é o que mais facilmente prejudica o mundo todo? Tipo assim, Já se foi deu uma mais. crise na Venezuela. Tipo, A Venezuela não, porque tá meio fodida, né? eu já Mas mesmo pensava os aí Estados Unidos na tentaram... Nova Guiné. Tipo, não afeta tanto o mundo porque não é tão relevante em commodity. Arábia Saudita, Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Rússia. Tudo isso é importante. São grandes produtores de petróleo hoje. Tá aí interessante Mas isso, os né? Estados Unidos, eles dependiam muito dos outros países. A gente teve várias crises do petróleo, Uhum. tá? Inclusive crises do Oriente Médio pesado, onde o preço do petróleo disparou. Você teve algumas guerras, dos 6 dias, guerra do Yom Kippur, década de 60, 70 e 80, Uhum. foi foda pro preço do petróleo, tá? Depois a Revolução do Irã, 79, tudo isso, cara, jogou o preço do petróleo muito pra cima. E o Brasil quebrou, inclusive, na década de 80, em parte por causa disso, porque Tá. a gente teve o choque do juro em função do preço do petróleo. No passado já foi pior, mas você vê o seguinte, agora a Rússia invadiu a Ucrânia e o mundo se ferrou por causa do petróleo. Em pleno 2022, Sim. que foi quando invadiu. Tá. Isso que todo mundo falava que o petróleo tinha morrido e não ia ser mais usado. Então, galera, sempre que alguém vier com coisas extremas, do tipo, o dólar vai morrer, o petróleo vai acabar, a inteligência artificial vai destruir 1 bilhão de empregos. Calma. Calma. Deve ter um meio termo ali na história. Se você não sabe como investir, abra o link do comentário fixado que eu te ensino passo a passo para um guia desde o iniciante até o nível mais complexo. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.